graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como vocês estão? Nós estamos com muita saudades, não é? Verdade, estamos mesmo. E para começarmos mais uma aventura hoje, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Vamos lá? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Que o Senhor venha falar no nosso coração, para que nós possamos passar o teu amor e as tuas misericórdias para as crianças. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração de cada uma para que elas possam entender, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E antes de dar início ao vídeo, vamos aprender mais um versículo? Então vamos lá, pegue suas Bíblias. Vocês vão abrir lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Provérbios está depois de Salmos. Então vamos lá. Na palavra de Deus está escrito assim. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, está escrito: até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Aqui está falando que Deus, Ele me conhece e conhece você, criança. Ele sabe se o que você está fazendo é correto, é reto, se é sincero. Então, ele conhece o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. Não tem jeito de esconder nada de Deus. Então, tudo que vocês forem fazer, faça pensando que está fazendo para Deus, primeiramente. Combinado assim? Então, vocês vão repetir comigo o versículo. Eu vou falar e vocês repetem aí em casa. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Repetiram? Mais um versículo para vocês colocarem lá no caderninho. Tá combinado? Até mais. Agora, crianças, vocês fechem os olhos e se imaginem dentro de um palácio. Nesse palácio, vocês estão sentados do lado do rei. E nesse palácio tem um banquete. A mesa está cheia de doces, cheia de salgados, cheia de comidas gostosas. E o rei oferece a vocês um suco de uva numa taça de ouro. Tem como uma festa, um banquete assim dar errado? E na história de hoje nós vamos ouvir sobre um banquete como a gente imaginou, mas que teve um final surpreendente. Então vamos à história? Você já viu palavras escritas em um muro ou parede? Não é nada bonito, não é? Como seria se você visse uma escrita aparecendo em uma parede, mas não visse quem estava escrevendo? Ou ainda não entendesse a mensagem? Foi isso que aconteceu no banquete de um rei. Veja só, haveria um grande banquete no palácio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Belsazar era o rei da Babilônia. Ele era neto de Nabucodonosor. Ele escolheu um dia para honrar aos deuses da Babilônia com uma grande festa. Todos estavam prontos para o banquete. Por meses, o exército de Ciro vinha vencendo as batalhas contra o exército da Babilônia. O povo estava preocupado porque o general persa estava acampado muito próximo da cidade de Babilônia. Todos desejavam alegrar-se e esquecer de tudo sobre a guerra. O banquete de Belsazar começou de manhã e durou o dia inteiro. Havia dançarinas e contadores de história para alegrar os convidados. Supunha-se que era uma festa em homenagem aos deuses da Babilônia, mas a maioria das pessoas estavam preocupadas em alegrar-se bebendo vinho, comendo e se divertindo. Belsazar não queria servir a Deus, só queria fazer sua própria vontade. Ele não era humilde. Deus teria se alegrado se ele se arrependesse. Mas ele preferiu continuar fazendo tudo do seu jeito.
O verdadeiro Deus viu tudo aquilo e ficou muito triste. Ele tinha tentado fazer Belçazar mudar os seus caminhos, mas ele não o ouvia. À medida que Belçazar ficava mais bêbado, sua maldade aumentava. Ele pediu as taças sagradas que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. Ele e seus convidados as encheram de vinho e ofereceram aos seus deuses. Dá para imaginar a cena? Aqueles utensílios que no passado tinham incenso e azeite sagrado no templo de Deus, agora estavam cheios de vinho e sendo usados para homenagear ídolos. De repente, houve uma agitação. Em uma das paredes do palácio, uma pálida mão misteriosa, desligada de qualquer corpo, começou a escrever. Belçazar, horrorizado, arregalou os olhos. A Bíblia diz que as suas pernas ficaram fracas e trêmulas, e os seus joelhos batiam um nos outros de medo. Ele chamou seus mágicos e astrólogos, chamou também os sacerdotes que serviam os deuses que ele estava homenageando. Se alguém disser o que essas palavras significam, eu lhe darei uma corrente de ouro e o farei o terceiro em importância no governo de Babilônia. Mas nenhum de seus sábios conseguia interpretar as palavras. Belçazar tremia e ficava cada vez com mais medo. Finalmente, a mãe dele se lembrou de Daniel. Assim, Daniel foi levado perante o rei e lhe mostraram a misteriosa escrita. As palavras de Daniel foram respeitosas enquanto ele dava as más notícias ao rei. Você tem sido orgulhoso, você insultou a Deus e por isso ele enviou esta mensagem. Mene, mene, tekel, parzim. Mene significa que Deus logo porá fim ao seu reino. Tekel significa que Deus tem julgado você e o encontrou culpado de horríveis pecados. Parzim significa que os persas conquistarão Babilônia. Mesmo Belçazar colocando uma corrente de ouro no pescoço de Daniel e o promovendo o terceiro em posição no reino, as palavras de Deus se cumpriram. O exército persa, comandado por Ciro, entrou na cidade e a conquistou. Belçazar foi morto aquela noite. Algumas vezes, ao servirmos a Deus, as pessoas não ficam contentes conosco. Deus nos fará fortes o bastante para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la. Você será mensageiro ou mensageira de Deus e falará aos outros sobre ele? Vocês viram, crianças? Que história interessante, não é mesmo? Daniel não teve medo de falar o que estava escrito na parede. E ele disse a verdade. Ele poderia simplesmente ter mentido, ter falado alguma coisa que estaria escrito que não fosse para agradar ao rei. Mas em momento nenhum ele fez isso. E que nós possamos ser assim diante do Senhor. Sempre falar o que Deus nos manda dizer. Amém? Amém. E para encerrarmos, vamos orar. Senhor Deus, meu querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa lição. Ó Deus, que nessa semana que se inicia, o Senhor nos ajude, ó Deus, a sempre falar a verdade. Não somente para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor, ó Deus. Porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe o que realmente precisamos. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada criança. Amém. Amém. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau. Tchau.